Sabem aqueles livros que quando a gente começa, livros e autores em geral, que quando a gente começa a experiência de leitura, eles vão lá e falam pra gente: vem aqui, me dá a sua mão, deixa eu conduzir você por essa história, por esses personagens e por esse mundo. Então, gente, é dessa forma com que a Carol Kiovato começa nos apresentando Árvore Inexplicável, publicado agora nesse mês, no fim do mês de agosto para o mês de setembro. E uma leitura absolutamente deliciosa que me surpreendeu bastante, felizmente. Uma das minhas melhores leituras desse ano, já adianto para vocês, antes mesmo de eu continuar a falar um pouco mais sobre esse livro aqui no vídeo para vocês. Então, como vocês já puderam ver, obviamente, eu já falei, eu vim falar um pouquinho mais sobre Árvore Inexplicável, terceiro livro publicado pela Carol Kiovato, que ela já é autora de Porém Bruxa e Senciente Nível 5, que são dois livros que eu já botei imediatamente no meu Kindle. Mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre esse livro que me encantou do início ao fim, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha, ative o sininho para receber todas as notificações do canal e, claro, compartilhe esse vídeo com os amigos para que mais pessoas possam conhecer esse livro tão delicioso que é a Árvore Inexplicável. Então, assim, sem mais demora, vamos lá falar um pouquinho mais sobre esse livro para vocês. Como sempre, começo falando com vocês sobre a sinopse do livro. Nós somos apresentados a nossa protagonista, Diana. Ela é universitária, me foge a memória agora se ela está fazendo mestrado ou doutorado, mas de qualquer maneira está atolada em atividades curriculares, muitos trabalhos para fazer, da pesquisa dela. E ela é uma estudante normal, como qualquer outro estudante do Brasil, e ela passa por algumas situações um pouco diferenciadas, porque ao longo do tempo, da vida dela e eventualmente ela acaba encontrando grandes teias de aranha com aranhas nela e olhando essas teias e na proximidade de algumas árvores da região em que ela está, ocorre um fenômeno. Esse fenômeno é como se fosse uma névoa, uma luz colorida, às vezes verde, azul, enfim, várias cores que podem acontecer e ela enxerga esse fenômeno acontecer nessas teias de aranha e na proximidade de algumas árvores. Ela até chega a duvidar um pouco da sanidade mental dela por conta disso e por conta de algumas situações que ela passa ao longo do livro. Mas, enfim, ela vai levando a vida até que aos poucos ela começa a se envolver numa trama muito maior do que ela esperava, numa teia de conspirações. Ela entra numa família misteriosa com alguns poderes igualmente misteriosos e ela vai descobrir que o perigo está mais perto do que ela imagina. Então é mais ou menos com essa ideia aqui que a gente já começa a acompanhar Árvore Inexplicável. Eu falei lá no início do vídeo que Árvore Inexplicável desde o início me deu a mão. A Carol e a Diana e os outros personagens seguraram a minha mão e eu fui acompanhando a história rapidamente, devorando, me identificando bastante, porque afinal, gente, quem não se identifica com uma vida universitária, mesmo que seja a Diana lá em São Paulo, eu aqui no Ceará, é impossível que pelo menos jovens ou que alguém que já passou pela vida universitária não vá se identificar pelo menos com algumas situações cotidianas que a Diana vai passar. Pegar ônibus lotado, pegar metrôs lotado, ter que economizar, olhar ali para a cantina da universidade e pensar, será que eu posso comprar esse lanche? Será que eu não posso? Onde é que eu posso tirar para poder economizar na passagem? Enfim, essa vida que, assim, desde o início a gente já é conquistado e é muito fácil, porque a Carol ela tem uma forma de escrever que é muito da linguagem falada, então a gente se aproxima ainda mais dos personagens, às vezes, sei lá, o personagem está fazendo alguma coisa, alguém fala algo, ele, estamos fazendo isso. Isso é muito legal para a identificação do leitor com a obra. Mas eu acho que depois desse iniciozinho, um ponto específico em Árvore Inexplicável falou comigo assim de verdade e foi ali que eu soube que eu estava amando essa leitura, amando a Diana e amando, nem tanto assim, os outros personagens. Mas enfim, é o famigerado final da parte 1 desse livro. Eu já estava conquistado antes, o livro já tinha me conquistado muito antes, mas chegou ao final da parte 1, eu pensei assim automaticamente, gente, eu estou amando essa leitura. O que acontece no final dessa parte 1 eu não vou falar, mas se você acompanha as redes sociais, acompanha a Carol, acompanha as opiniões de alguns bookstagrams no Twitter, vai ver que algumas pessoas comentam um pouco sobre como essa parte 1 do livro termina. É ali basicamente que acaba a apresentação da obra
e o livro ele começa a ficar maior. E é ali que o livro começa, se a gente pode falar dessa forma. Mas o final dessa parte 1 tem muito por conta, assim, vocês lembram quando eu falei sobre a Diana duvidar da capacidade mental dela, na verdade duvidar da sanidade mental dela. É um trecho cru, pesado, emocionante, a gente sente um aperto no coração pela personagem, porque assim, é uma personagem que, como eu falei, a gente se identifica muito rápido com ela desde o início da leitura. Então quando ela passa pelo que ela passou ali no finalzinho da primeira parte do livro, a gente simplesmente quer dar um abraço na Diana, quer dar um abraço nessa história e seguir para descobrir o que é que vai acontecer dali em diante. Então é assim que a gente é finalmente fisgado por uma história que a gente já sabia que estava fisgado. Gente, essa protagonista ela sofre tanto, mas sofre tanto nesse livro aqui que vocês não têm noção. E essa é uma personagem tão forte. Enfim, gente, leiam pelo menos para conhecer a Diana. Já dei a entender basicamente o que eu achei da Diana, o quanto eu amei essa construção de personagem, mas eu também gostei muito dos demais personagens. Ainda que eu tenha brincado lá no meu Instagram que depois do final da parte 1 eu não queria perdoar nenhum personagem, e eu até troquei algumas mensagens rápidas com a Carol. Eu falei, eu não sei nem se, dependendo do que eles fizerem, eu vou conseguir perdoar esses personagens mais pra frente no livro. Eles teriam que remar bastante para poder compensar o que eles fazem. Mas ainda assim, gente, são personagens incríveis, igualmente incríveis quanto a Diana. A gente tem um par romântico da Diana, que é o Miguel. E o Miguel, ele é um personagem que ele não é exatamente perfeito. Ele tem uma química muito forte com a Diana, e a gente na leitura, a gente percebe isso, mas ele é um personagem, às vezes ele é bem babaca, ele é bem bruto, ele tem algumas atitudes que não são bem legais, e principalmente direcionadas à Diana. Então a gente tem essa questão de não gostar tanto do Miguel, mas ao mesmo tempo a gente gosta do par que ele forma com a Diana, e a gente fica se dividindo o tempo todo no livro. Sim, na minha opinião, pelo menos, eu fiquei me dividindo muito com o Miguel ao longo de toda a leitura. A gente tem também o Thiago, que é irmão do Miguel e melhor amigo da Diana. A Carol, ela faz um trabalho muito legal nesse sentido, que eu vou aproveitar e trazer logo sobre isso aqui, porque ela traz representatividade LGBTQIA+, e o Thiago é trans, e ela traz isso com uma naturalidade tão incrível. O personagem aparece no livro e as situações são absolutamente naturais. A Carol, ela não vai fazendo nada didático, ela não vai fazendo nada muito expositivo em relação a esse assunto. O personagem, o Thiago, simplesmente aparece no livro, tá lá, é melhor amigo da Diana, passa pelas situações da vida dele, tem a namorada dele, e é incrível, simplesmente incrível a naturalidade com que a Carol insere esse assunto e insere toda a questão também da temática LGBTQIA+. É um livro também que tem um humor muito legal, bem divertido em alguns momentos. E outra das coisas que eu gosto muito da Diana, que ela tem uma língua bem solta ao longo de todo o livro, então ela tem algumas situações em que ela vai falar bastante, e principalmente soltar indireta um com o outro, se provocar o Miguel, provocar o Thiago, provocar outros amigos ao redor dela, provocar também as figuras vilanescas do livro. Então, gosto muito do humor, um humor muito bem escrito, muito bem afiado, está presente no momento em que tem que estar presente. Então, outro ponto positivo aqui da leitura. Nós também temos bastante ação nesse livro, o que me surpreendeu muito, porque eu não sabia. Eu já, obviamente, eu não conhecia nenhum livro, nenhuma obra da Carol Kiovato, só de ouvir falar mesmo, mas eu não sabia do talento da Carol para escrever cenas de ação. A gente tem uma sequência enorme de várias páginas do livro, de uma sequência de ação muitíssimo bem escrita, de tirar o fôlego. Inclusive a própria Diana fica sem fôlego nenhum depois do que acontece, mas é uma cena incrível, gente. É uma das melhores cenas de ação que eu li esse ano, sem exagero nenhum. Muito bem escrita, muito fluida, as coisas vão acontecendo sucessivamente, a gente vai ficando sem fôlego igual a Diana fica, e depois disso ainda tem, por exemplo, uma sequência de a Diana correndo de alguma coisa, e depois tem perseguição de carro. É uma loucura incrível, mas é uma loucura que vem muito bem escrita. E, gente, parabéns, Carol Kiovato, por essa cena, porque foi uma das cenas que eu mais gostei no livro em relação à ação. E sobre os vilões, eu quero falar um negócio aqui, eu já quero deixar claro uma coisa, que eu não vou criticar os vilões da obra. Então, talvez poderia parecer que eu estivesse criticando a construção de vilões aqui do livro, mas não é isso. Então,
só para deixar claro antes de eu falar sobre eles. Eu não sei se foi intencional da Carol construir os vilões do livro dessa forma, mas sabe aqueles vilões de alguns filmes assim meio aleatórios de ação e assim, enfim, um filme aleatório que tenha algum vilão. Aquele vilão bem genérico que a gente odeia por sejam vilões que eles têm objetivos bem ruins em relação ao contexto que a obra apresenta pra gente, mas ao mesmo tempo é aquele vilão burro. É o que eu posso dizer, e os vilões são burros e os capangas dos vilões são mais burros ainda. Eu acho que isso funciona muito bem dentro do contexto do livro. Eu não estou criticando os vilões, porque eu gostei da forma com que a Carol construiu os vilões aqui. Como eu falei, eu não sei se é intencional, mas é aquele típico vilão que vai fazer algo muito ruim, quer fazer algo muito ruim, com objetivos bem problemáticos, mas a gente sabe que no fundo ele é burro e os capangas são mais burros ainda. É um vilão bem construído, mas ele fica muito mais nessa ideia aí de vilões clichês e clássicos e burrões que funcionam muito bem sim dentro do livro, porque eu acho que o foco acaba nem sendo tanto neles. Mesmo que ele tenha algumas ideias problemáticas e queira fazer algumas coisas bem ruins, e a gente vai entender o que é que ele quer fazer, longe de ser aquele vilão absolutamente impiedoso. Não, é só um vilão burro com capangas burros. Então é isso. E a Carol ela trabalha muito bem as discussões importantes do livro. Já falei da representatividade LGBTQIA+, mas ela também traz muito a questão de preservação ambiental, de fauna e flora, de muita conscientização ao longo do livro. A gente tem essa questão de alguns poderes misteriosos, que eu não vou dar detalhes aqui para vocês do que são esses poderes que alguns personagens têm. Daqui a pouco eu volto até um pouco mais sobre isso, para falar um pouco mais da fantasia do livro, mas é diretamente relacionado a essa questão ambiental e proteção aos animais, proteção também às nossas florestas, aos nossos biomas. Então ela traz essa discussão constantemente à tona no livro, e eu gosto muito dessa abordagem, porque o livro ele tem uma mensagem muito clara, e eu acho que talvez seja a mensagem mais clara. Ela escreveu com esse objetivo em mente, que a gente tem que ter a noção, a consciência de que os biomas brasileiros, os biomas naturais brasileiros e nossos animais precisam sim ser mais cuidados e ser protegidos também das grandes corporações que querem cada vez mais tomar o espaço deles e acabar tirando o habitat que esses animais ocupam. A gente vê isso acontecendo nas notícias praticamente diariamente, um desmatamento horroroso na floresta amazônica, a Mata Atlântica cada vez menor e a luta cada vez maior por manter as reservas naturais. Então, Carol faz um trabalho brilhante nesse sentido. Praticamente todos os personagens do livro têm essas preocupações, eles trabalham em áreas relacionadas para preservação ambiental, de fauna e também de flora. Então é incrível, algumas vezes emociona, porque é uma mensagem sim forte, é uma mensagem que está presente cada vez mais no nosso cotidiano, porque infelizmente as notícias não são tão positivas assim. E ter um autor nacional trazendo isso de uma forma tão aberta é realmente muito importante. Finalmente chegando na fantasia aqui, Árvore Inexplicável sim é um livro de fantasia. Eu acho que a fantasia aqui que a Carol constrói, ela se aproxima muito mais do realismo mágico. A gente tem algumas situações, sim, que personagens têm poderes, mas eu acho que boa parte das situações do livro, quando a gente tira essa parte dos poderes de alguns personagens de cena, eles se aproximam, sim, muito de um realismo mágico. Porque ela traz um conceito bem legal em relação a essas luzes, por exemplo, que a Diana enxerga. A gente tem uma nova espécie de animal surgindo e todo o contexto dessa nova espécie, como elas se protegem, como elas evitam os relacionamentos com os humanos, e alguns poucos são os felizardos que são capazes de interagir com eles. É muito algo do realismo mágico, e eu gosto muito desse tipo de história. Gostei muito da construção que a Carol fez nisso. Não é uma fantasia complexa, a gente não dá pra dizer nem que chega a ter um sistema de magia. A gente tem os personagens com poderes, eles fazem algumas coisas com esses poderes, mas é isso, não é nada complexo, mas eu gosto muito da pegada mais voltada ao realismo mágico. Então, muito legal, continua sendo um livro de fantasia ainda assim indispensável. E gente, eu acho que é isso que eu posso falar de Árvore Inexplicável. Eu falei bastante coisa sobre o livro, é um livro que me deixou muito feliz, eu estava com uma expectativa muito boa para ele. Não vejo a hora da minha edição chegar em mãos. Eu peguei o livro pelo NetGalley do time de leitores da Companhia das Letras, mas a companhia, a Suma,
vai me enviar também meu exemplar físico, então não vejo a hora de chegar, porque tá uma capa linda, o livro tem alguns detalhes muito bonitos, principalmente o hot stamping ali holográfico, lindíssimo, enfim, eu quero muito ter essa edição em mãos e ainda bem que a Suma vai enviar aqui pra gente. Fico muito feliz, fiquei muito feliz com a experiência. E assim, gente, eu não tenho muito o que falar de problemas no livro, porque eu acho que não tem grandes problemas no livro. De verdade, eu acho que só alguma vez que ela é um pouco... Tem uma situação, na verdade, que me pegou um pouco de surpresa, porque eu não esperava que o personagem reagisse daquela forma, que é quando um personagem específico acontece algo com a perna dele, e a primeira coisa que o outro personagem pensa, ao invés de se desesperar mais ainda em uma situação desesperadora, porque a situação era de fato desesperadora, ela pensa na artéria femoral. Aí eu fiquei, é isso que a personagem pensa logo assim de cara? Mas enfim, gente, é só um detalhe mínimo do livro, de uma leitura divertidíssima, de uma leitura emocionante, que eu tenho certeza que vai encantar cada vez mais leitores no Brasil, porque eu sei que está encantando bastante gente. Gostei demais dessa minha primeira experiência que eu tive com a escrita da Carol, com a capacidade da Carol de construir bons personagens, de conduzir a gente pela narrativa que ela está contando pra gente. Então, livro incrível, e que eu espero muito em breve conseguir ler mais coisas da Carol Kiovato, porque eu já virei imediatamente fã dela. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu lembro vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que saem todas as quartas e sextas. Compartilhe esse vídeo com os amigos. Mais uma vez eu lembro vocês, apresentem a Árvore Inexplicável para os amigos de vocês, que é uma leitura que vale demais. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.